Não, então vamos fazer a leitura da carta que a gente formulou aqui. Vamos lá, Carta de Recife. Concentrando então, vamos começar. Essa carta aqui, terminada no Linda. Não, foi lá naquela perna cabeluda. Então vamos lá. O Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Abrasco se reuniu nos dias 12 e 13 de novembro de 2019 em Recife. O Fórum trouxe reflexões sobre a história da construção da Abrasco e do coletivo de professores, alunos e técnicos do campo da saúde coletiva, reforçando o projeto ético-político em defesa do direito de acesso universal à saúde, à educação pública e à ciência e tecnologia. Este coletivo ainda reforça a missão de construção, implementação e monitoramento de políticas públicas de saúde que alcancem diversos grupos populacionais, contemplando suas diferenças e reduzindo as desigualdades étnico-raciais, de gênero e de renda. Ademais, o Fórum também compreende que a defesa do meio ambiente e dos trabalhadores são elementos fundamentais para a defesa da vida. Esse coletivo também reforça que o mito fundante da saúde coletiva precisa ser constantemente discutido com as suas diversas gerações que tornam este campo vivo e atuante, visando, sobretudo, a manutenção da nossa missão. Alcançar os diversos grupos populacionais parece um desafio adicional neste momento de ataques às políticas e aos movimentos sociais, mas também deve ser uma meta a ser perseguida por toda a comunidade acadêmica. Diante disso, o Fórum conclama a comunidade a pensar e agir sobre os seguintes elementos. A avaliação quadrienal deve passar pela compreensão que as diferenças entre os programas é algo potente que delineia o campo da saúde coletiva. A atuação política e de militância em defesa da ciência e tecnologia, da educação pública e socialmente ancorada e do Sistema Único de Saúde são aspectos fundamentais ao campo da saúde coletiva e devem estar presentes em todos os debates da área. A ampliação da capilaridade destes debates, de redes, de solidariedade envolvendo a comunidade, os alunos, professores e técnicos dos programas, quer seja por meio de fóruns logo regionais, quer seja por outros desenhos participativos. Finalizando, a coesão da área em torno da formação qualificada de pesquisadores e profissionais comprometidos com a sustentação do nosso Sistema Único de Saúde, direito humano e direito constitucional é o horizonte comum da saúde coletiva que norteia as ações dos programas de pós-graduação e do Fórum de Coordenadores da Abrasco. A presença qualificada dessa área nos principais debates atuais da saúde em torno da redução da desigualdade social é o compromisso atualizado do Fórum de Recife. Recife, 13 de novembro de 2019, Fórum de Coordenadores de Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. Diga, Marcelo. Vamos ficar com a primeira frase ainda, então. A gente tem interiorização e o reforço a toda a presença em toda a região, tá? Pelo item que a gente pega. O segundo... eu acho que falou o mito da saúde coletiva, talvez tocar com valores, eu não sei se... É um mito fundante. Mas é um mito, eles não gostaram, né? Então... Esse mito fundante apareceu aqui durante o dia. Sugere outra coisa? Mostra que o João falou. Os valores. Tá bom, já entendeu. As bases. Pronto, chega de mito. Nada de mito. Sem mito.
Financiamento, não ouvi nada sobre o financiamento, a defesa do financiamento dos programas, da pesquisa, das bolsas, e não só a manutenção, mas a correção dos valores dessas bolsas. Isso tudo vai no âmbito do financiamento. E olha só, sugiro também a questão da comunicação, né? Depois, com calma, cada parágrafo que seja revisado, diz assim, tá dando para entender? Ou só a gente que entende, sabe? Assim, o sujeito vai praticar? Mas, né, a gente fala muito pra gente mesmo, mas... Duas coisas, mais algum aspecto? A gente está propondo que a gente inclui também o Futuris. A gente está com uma sugestão que era de reiterar o financiamento, a defesa do financiamento público para pesquisa. Logo, somos contra o futuro. Eu acho que com essa defesa a gente já está falando. Por isso, fortalecimento da ciência e tecnologia contra esse monte da ciência e tecnologia. Talvez colocar isso como forma de serviço. Porque, veja, teve a proposta de falar do corte de bolsas e do exatamente ameaça à ciência e tecnologia, tá certo? Então isso está claro. Que é o financiamento público das pesquisas, junto com a ciência e tecnologia, essa é a ameaça. O repúdio ao corte de bolsas e fazermos uma leitura tranquila de cada parágrafo para que a gente tenha menos... Deixar explícito contra a fusão CNPq casos. Deixar explícito contra a fusão CNPq. Acho que explicitar o fortalecimento do sistema ciência e tecnologia. Aí a questão da bolsa, porque vem como pedaços disso, mas aqui nós somos a favor do fortalecimento do sistema ciência e tecnologia do país. Eu só fico em dúvida, Tânia, se a gente dizendo as coisas que a gente já disse, já não é isso, certo? Que é parte disso, Não é. mas fortalecer, eu acho que é importante, conforme explícita, fortalecimento. Mais do que o sistema, eu acho que existe uma política nacional de ciência, tecnologia e inovação que tem sido construída e pactuada com a sociedade e ela deve ser respeitada e valorizada. Ela integraria Mencionar a política e os impactos do sistema. ela inclui tudo, né? Então a gente precisa fortalecer o que vem sendo discutido e construído, inclusive nos planos, dentro da política nacional de ciência, tecnologia e inovação do país. Eu concordo, mas o que eu quis falar é que é importante a gente falar de todo, e não pontualmente na questão da bolsa humana, mas que a gente quer fortalecer. É uma política de Estado, né? Que é o que a gente vinha construindo até então e está sendo desconstruído. Rita Franco. Eu queria colocar a questão da formação, que é o seguinte, a gente tem um item ali dentro dessa formação, que é formação. Formação se dá o quê? Quer dizer, a gente sempre acaba deixando, não existe formação, não vai existir programa de pós-graduação nas universidades se não tiver aplicação. Então a formação em futuros tem a ver com isso. Embora a gente não tenha discutido, não seja objeto da nossa grande discussão aqui, a gente sempre acaba fazendo uma cisão entre o que é pesquisa e o que é formação. E, na verdade, até mesmo essa ficha está refletindo isso, um pouco, trazer a formação como parte do processo. Se a gente está pensando nisso, por que não a gente reforçar todo esse movimento pela universidade pública? Ou seja, ainda que a gente bote uma linha, mas eu acho que é importante, porque isso é uma ameaça concreta, não apenas a existência inclusive de todas as pós-graduações. Veja se satisfaz o que a gente colocou, que a gente fala da educação pública, acho que a gente pode... Bom, eu vou dizer que é a minha opinião. Em termos eu acho que o futuro isso é uma frente que a gente vai precisar remeter à discussão em termos da questão da educação pública no nível de graduação, nível de pós-graduação, tal. A gente podia votar dessa forma, para a gente não entrar também numa bandeira, numa discussão que a gente não tratou aqui dessa forma. A maior parte das universidades públicas ainda estão votando, então temos o posicionamento das universidades públicas.
E acho que a gente deve respeitar esse limite do fórum, né, nesse ponto. Tá? Mais alguém? Contemplada na fala da Rita, que era a questão da educação. Da educação pública, perfeito. Mais alguém? Não? Então vamos passar rapidamente. O que a gente vai fazer? A gente faz normalmente uma minuta entre nós, a gente passa sempre a limpo isso aí direitinho, e vou pedir aí o apoio da próxima coordenação que vai daqui a pouco entrar, e quem estiver aqui disponível para fazer uma leitura na carta, e aí passar a gente autoriza, mas vai conter esses elementos todos que estão aqui aprovados. Vamos. Assinatura a gente sempre coloca fora. O fora é sempre o fora que assina isso aqui. Todas as decisões e os documentos que fora assinam fora. Tá? Vamos então passar para local. Local. Proposta então, Alberto, para trazer aquela ideia que vocês propuseram. Então, Alberto Novaes, da Universidade Federal do Ceará, coordeno o programa de pós-graduação em saúde pública, nosso mestrado e doutorado. Então, ano que vem nós teremos o 11º Congresso Brasileiro de Epidemiologia, o UFC 2020, que vai ser em Fortaleza, de 14 a 18 de novembro, e teremos também o Congresso Brasileiro de Políticas, né, que vai ser em julho. Né? Então, conversando com algumas pessoas, a gente está avaliando a possibilidade de transformar esses espaços, esses eventos, em espaços mais politizados, inclusive, e frente ao cenário, né, de incertezas em relação ao financiamento, PROAC, enfim, de alinhar a esses eventos o fórum. Né? Isso daria mais força para as duas iniciativas, né, os dois encontros, e nós poderíamos ampliar um pouco mais a nossa voz em relação ao nosso coletivo, né? Tanto no evento de políticas quanto no evento de epidemiologia. E que isso se desse também, infelizmente, nós já tivemos no Congresso de Ciências Sociais e Humanas, mas que isso pudesse ser uma possibilidade, é sempre um desafio, né? Organizar e coordenar o fórum. Tradicionalmente, o fórum ele vinha se dando em maio, né? Então, frente a esse chamamento que o professor Castão nos fez em relação a movimentos mais locais, né, e fazer fóruns mais estaduais e regionais, haveria então uma abertura para que nós mobilizássemos dentro dos nossos espaços de atuação e dentro das nossas regiões movimentos presenciais, à distância, enfim, o mais articulados possível, para que em julho houvesse uma discussão mais substancial. Então, é uma possibilidade que a gente está trazendo. Isso facilitaria bastante em cenários de maiores incertezas e com maior contundência em termos dos resultados. Em relação ao Congresso Brasileiro de Epidemiologia, nós estamos numa fase, né, toda a parte de site está praticamente finalizada, né, enfim, estamos fechando os eixos, a princípio são 8 eixos que estão sendo construídos, eles estão sendo trabalhados de uma forma a trazer aspectos, né, Ivana, mais de questões contextuais, políticas, em que medida a epidemiologia pode, de fato, interfacear, né, já discutimos fronteiras, né, e outras formações discursivas, né, dentro da saúde coletiva. Então a ideia é avançar nesse sentido, em que medida a epidemiologia pode contribuir para fortalecimento, né, do espectro democrático do país e, obviamente, do Sistema Único de Saúde. Então esse é o norte. Já que você falou de mim, então, eu estou participando também, né, do Ceará. Esse congresso ele é presidido pela professora Lígia Kerr. Tem uma comissão que é interfaceada por várias instituições no Ceará. Deixa eu fazer uma proposta. Inclusive a própria FBU. Eu só quero lembrar o seguinte, a ideia nesse momento é apenas que a gente aprove a data do próximo momento do fórum, né?
E que a proposta é, então, ser acoplado ao fórum, ao Congresso de Epidemiologia, e o outro, segundo fórum do ano que vem, ser acoplado ao fórum. Vai ser contrário. A política primeiro em julho e depois em epidemiologia em novembro. Essa é a proposta, certo? Que a gente precisa tratar aqui nessa Assembleia, tá certo? Vamos então a umas ideias. Diga, Ivana. Muito rápido. Dizer que, assim, a ideia também para a gente aprender desse congresso para tentar fazer, porque eu acho que a grande falha nossa, né, como a gente comunicar os resultados das nossas pesquisas para a população, como a população compreender a importância do que a gente faz e nos conhecer também, porque a gente tem falado muito para nós mesmos. É preciso que a gente fale para que as pessoas conheçam essa comunidade que ela faz e qual a importância disso. Então, o congresso, a gente tem discutido muito nesse sentido, também de ter uma comunicação com a sociedade. E aí a gente está pensando em vários mecanismos de fazer isso, chamar o Conselho de Saúde, chamar, enfim, movimentos sociais, para que eles entendam o que é isso, qual é a importância disso, qual a importância de conhecer esse resultado, o que a gente pode fazer a partir deles, né? Isso que é importante. Vamos então? Muito rápido, só dizer que se essa proposta for acolhida, a Faculdade de Saúde Pública tem o maior prazer em dividir o espaço para o fórum. Ótimo. Então, Marcelo. Bom, ao contrário dessa proposta, eu estou propondo que o fórum seja em maio em Belém. Nós estamos vivendo esse momento aí onde a região norte e nordeste vai ser muito afetada. Eu acho que tem um momento histórico que leva o fórum para Belém, como marcando presença, né, na região norte da saúde coletiva. Essa é a minha proposta. Então, tem duas propostas. 2 ou 3, Sérgio? Temos 2 ou 3. Não, na verdade, eu tinha conversado com o pessoal de Belo Horizonte para a gente levar o fórum para BH, sendo um local fácil, assim, mais central, enfim. Mas dentro da proposta do Alberto, então eu pensei em trazer primeiro. O que a gente faz? Acho que a primeira decisão a gente acopla o fórum aos congressos da Abraço, tentando viabilizar, ou a gente mantém o fórum como um evento separado. Acho que essa é a primeira decisão. E aí a gente tem as candidaturas e outros locais também já se pronunciaram, né? Então acho que a primeira decisão é essa, né? A gente traz ele como pré-congresso, né? Junto com o Congresso de Políticas e junto no próximo ano com o Congresso de Epidemiologia, ou a gente mantém, né, o fórum tal como está. Essa acho que foi a proposta, a primeira colocada. E aí a gente passa para o local do fórum. Vamos então, só um minutinho. Então, vamos tentar ver se as pessoas se colocam com relação a essa posição, se a gente mantém acoplado ou separado. Bom, eu acho a questão, a ideia de acoplar os eventos é interessante, mas eu acho que o primeiro, em julho, o timing é um pouquinho tarde para essas discussões que a gente tem feito. Talvez um híbrido das duas propostas fosse uma alternativa entre um em maio e o outro. Pode ser. Então, a ideia é que então possa ter um antes em maio, como a gente tem, que não está acoplado ao Congresso de Políticas, mas pode ser interessante manter novembro junto com o Congresso de Epidemiologia. Alguma outra ideia, proposta? Cláudia. Só para lembrar que um dos congressos de epidemiologia que foi em Vitória, a gente fez, os fóruns foram em maio, novembro, e a gente fez uma reunião com todos os coordenadores de programa que estavam no congresso. Então, acho que não podemos perder essa oportunidade no Congresso de Política da gente fazer uma reunião de fórum com quem estiver lá. Então, acho que agrega, né, o interesse.
Só complementando, a gente tem que lembrar que a própria fala que tivemos hoje, né? Um programa que tem um lado de R$5.000. Então, assim, em que medida esse tipo de movimento ele pode excluir cursos, né, que tem tido contingenciamento, né, de recursos? Acho que a questão é só para é o cenário ideal? Ao meu ver, não. Mas é o cenário para que a gente mantenha a resistência à União dentro desse contexto. Acho que é bem difícil um programa com restrição de recurso para o ar conseguir ir a 2 eventos, né, só da área, né, fora outros que nós somos mobilizados. Apenas para uma reflexão. É claro, em que medida nós poderíamos ter a superação disso, que é a proposta híbrida. Concordo que tem um tempo, eu imaginei que esse tempo fosse preenchido por movimentos mais loco-regionais, mas em que medida nós poderíamos, por intermédio da Abrasco, criar mecanismos para garantir a presença de determinados programas estratégicos para o país que têm sido vulnerabilizados pela restrição de recursos. Talvez possa ser uma discussão que transcenda aqui o fórum, né? Já caso a gente mantenha esse movimento de eventos separados, porque realmente é muito difícil, eu imagino, para alguns programas estarem nesse momento, alguns aqui inclusive pagam o próprio bolso, né? Então é só para uma reflexão. Gente, estamos com 2 propostas, certo? Quem mais? Marli. Eu queria só recuperar isso que a Cláudia falou, porque eu acho que foi muito importante quando teve a reunião de coordenadores no Congresso, porque eu acho que se a gente pensa em fazer acoplado no segundo Congresso, eu acho que a gente precisa avaliar se isso não vai esvaziar o fórum. Assim, essa é a minha preocupação. Cada vez mais nós temos assim, tido uma pauta de discussão muito intensa. Se nós, grande parte das pessoas que estão aqui são pessoas que participam intensamente dos congressos também. Então, se nós tivermos essa divisão, isso pode esvaziar e trazer para a gente também um prejuízo. Eu acho que se a maioria concordar em fazer o segundo acoplado, eu acho que a gente deveria avaliar se isso vai dar certo mesmo ou não. Porque, a princípio, eu teria como uma proposta de nós sempre termos em todos os congressos alguma atividade que fosse uma atividade relacionada com o fórum. Ou seja, que nós faltássemos em todos os congressos, porque aí a gente vai contar com quem vai estar presente ou não, mas ter uma atividade, porque aquela reunião, ela foi uma reunião fundamental para aquele momento. Eu não lembro exatamente o que nós tínhamos, mas nós saímos até com uma carta e tudo daquela reunião, que assim, foi uma mobilização muito grande. Então, a minha única preocupação é essa, é o quanto acoplar pode dividir e esvaziar algo que a gente não pode ter esvaziado nesse momento. Bom, eu vou me inscrever, só para a gente ponderar um aspecto que é, de fato, a condição de manter o fórum. Nós estamos com mais de 60 programas aqui representados, certo? E nós não vamos ter PROAP, não tem PROAP. Nós já viemos aqui hoje com o último do PROAP, do último PROAP que tivemos no nosso programa. Programa 3, eu já banquei minha passagem, minha hospedagem em Rio de Janeiro, ok? Porque, inclusive, já não sou mais da coordenação do programa, tá? Sou da coordenação do fórum, e a Abrasco não tem dinheiro. Essa é outra questão. E como associação, a gente vai ter que ver como manter a Abrasco. Isso é um tema importante, certo? Vilma trouxe aqui essa chamada para a gente se filiar e pagar a anuidade da Abrasco, complicou. Mas esse é o chamamento, porque para o movimento é preciso ter dinheiro, e o dinheiro que nós temos na associação não dá para levar programas, nem está conseguindo levar coordenador de programas, certo? E é coordenador da coordenação. Então isso é uma coisa importante que a gente vai precisar considerar na nossa votação. Gosto da ideia de nós estarmos aqui concentrados e tal, e quando eu acho que a ideia de acoplar o Congresso tem que ser analisada, é que tem um espaço no pré-congresso, que não estamos falando durante o Congresso, é no pré-congresso que os coordenadores e vices dos programas que estarão no Congresso se descolhem de atividade do pré-congresso. Eu concordo que todos nós estamos no Congresso full time, mas durante a atividade pré-congresso a gente tem 3 turnos, a rigor são 3 turnos que a gente ocupa, e depois a gente começar com as atividades do Congresso.
Eu não acho que isso é impossível e acho que isso pode viabilizar uma quantidade maior de programas, de forma e que a coordenação possa estar, certo? Para que a gente possa estar lá, tomar decisões, aprovar e divulgar enquanto esse fórum de coordenadores. Tá? Então, enfim, eu estou defendendo a ideia de que a gente acople, considerando que o que vem no horizonte vai viabilizar, de fato, os programas menores. Programa 4 e 3. Bom, vamos votar? Então, a primeira proposta é que façamos ele acoplado, os nossos fóruns do próximo ano acoplados aos congressos de políticas em julho e novembro de epidemiologia. A segunda proposta é que nós façamos num lugar isolado, em data separada, certo? Em maio, como a gente está fazendo, e em novembro, como a gente está fazendo, mantendo até o mesmo calendário de maio e novembro. Não, a proposta é a seguinte: vamos primeiro votar se a gente vai fazer acoplado com o Congresso ou não. A terceira é em maio acoplado, desacoplado e em novembro acoplado. A gente pode, inclusive, talvez até. Pode ser, se o primeiro vai ser acoplado, se o segundo não vai ser. Vamos decidir o próximo fórum? Vamos decidir o próximo? O próximo é no Congresso ou é em maio? Isso, vamos lá. O próximo fórum é maio ou vai ser julho? Pronto. Aí talvez seja melhor. Julho será acoplado, necessariamente, né? Ou faz em maio, isolado, ou faz em julho, acoplado ou de políticas. Talvez a votação seja essa. Pronto, vamos acertar quem concorda com a proposta de que seja isolado em maio, o próximo fórum. Conta aí. Vê se a gente pelo contraste resolve. Isolado em maio, né? Ok, a gente vai tentar pelo contraste para ver se acontece. A outra proposta é que seja acoplado ao Congresso de Políticas em julho. Não dá para ver, mas eu acho que ganhou a primeira proposta, tá? Vamos de novo? Então, quem está aprovado fazer em maio, descolado do Congresso? Levanta de novo essa mão. Deu 40 programas. Então, quem acha que deve ser em julho, acoplado com o de políticas? Então, vai. Então, 40 e 37. Ok? Então, vai ser em maio, desacoplado do de política. Agora, onde? Temos a proposta do Pará. Vamos votar Pará? Então, fechou todo mundo Pará. Não tem mais proposta? Existe a proposta de ser em Belo Horizonte também, então. Então a gente está mantendo para saber se vai para o Pará ou Belo Horizonte no sentido de... Acho que o que a Luana está levantando ali é a questão de financiamento, né? Então acho que é uma coisa que tem que ser ponderada. Como nós temos 2 fóruns, enfim, eu até deixaria... Que bom, né, que a gente tem mais candidatos. Mas acho que é melhor a gente votar, então, e fazer novamente essa rodada do local do próximo fórum. Quem concorda? Quer falar? Eu queria só ficar voltando ao processo, porque é um processo difícil. Eu queria só compartilhar a seguinte preocupação. Eu acho que todo mundo concorda que a questão da viabilização, da participação da maior parte das pessoas, e que é mais difícil dos programas 3 e 4, é que
como a gente viabiliza esse encaminhamento em relação ao maior peso dos programas menores. Podemos fazer uma primeira votação com os programas 3 e 4? Então, programas 3 e 4 que concordam em que o próximo fórum em maio seja em Belém do Pará. Aqui a gente já tem 23, então... então programas 3 e 4 que preferem o fórum em Belo Horizonte. Não. Não, a primeira votação foi Belém. Agora Belo Horizonte, programas 3 e 4. A 20. De fato, a gente está com pouco consenso. Fechamos o próximo fórum em maio em Belém do Pará. A data, vamos fechar agora? A data. Gente, nós precisamos de essa definição de data. Atenção, nós achamos que fosse uma plenária rápida. Essa definição de data, não sei se a Cláudia pode nos ajudar. Não. A gente pode até fechar ou propor uma data. No entanto, nós estamos amarrados no calendário do CTC, porque a gente precisa que os nossos representantes estejam conosco no fórum. Mas sempre que a gente fecha uma data sem ter certeza do TCTC, causa problema, porque a gente termina antecipando compra de passagem e dá uma obra. Se continuar todo mundo lá, vai ser na última semana. Qual que é a previsão de quando tem esse calendário? Vai ser na primeira quinzena. A gente pode botar na primeira quinzena, então, pelo menos com Então a gente deixa o fórum na primeira quinzena e de maio e mantém. A gente estava mantendo quarta e quinta na tentativa de passagens, é isso? Então a gente faz uma prospecção aqui e envia para vocês. A Renata tem um pedido, se possível. Nós vamos ter um evento 13, 14, 15 de maio. Então, a gente gostaria de pedir encarecidamente que não fosse nessas datas. Até inclusive aproveitar e convidar. Então só poderia ser na primeira semana. Só fazer um pedido que não fosse nessas datas. Primeira ou terceira semana. Bom, gente, a gente vai ficando complicado esse processo, mas o que a gente vai precisar fazer, se está na primeira quinzena, tá certo? Já está de bom tamanho. E a gente, mais para perto, a gente vai ter que essa questão de fechar a data mesmo. Ou vai ser na primeira semana ou na segunda semana. E aí, sempre quarta e quinta, a gente tenta ajustar isso, tá? Se não houver reunião do CTC na terceira semana, parece que fica melhor para a coordenação e para o Renasc. A princípio seria 20 e 21, mas vamos aguardar, né, caso o CTC ocorra na última semana, seria a terceira semana, tá? Até para uma questão da coordenação do fórum também, senão o Ricardo não estará aqui. Ok. O nosso próximo tópico
A gente confirma isso junto com o pessoal, né, de Belém, assim que a gente tiver. Eu não sei quando que sai esse calendário, mas a gente não pode demorar muito até por compra de passagem também, né, Cláudio? Talvez a gente defina isso aí. O nosso próximo ponto então, em dezembro a gente define já com um calendário da CAPES mais claro. Nosso próximo ponto é a eleição do novo membro da coordenação do fórum. Né? Nós estamos despedindo hoje da companheira Mônica Angelim. E eu acho que eu posso dizer em meu nome, em nome do Ricardo, de quem nos precedeu antes, né, que ter a Mônica foi um aprendizado muito grande, essa energia da mulher nordestina. Então a gente aprendeu muito, né, nós fizemos de fato uma coordenação coletiva e espero que a gente também tenha conseguido atender, né, as demandas. A gente tentou mudar algumas coisas, enfim, mudou o fórum um pouquinho. Então acho que foi um prazer, viu, Mônica? Muito obrigado, né, por sua energia e por trabalhar com você. Bom, a gente tem uma candidata a princípio, e é claro que a gente sempre coloca, né, para a plenária. Há uma tradição do fórum de que coordenador e vice-coordenador, né, participam dessa coordenação. Essa coordenação agora composta por 3 membros, a cada ano há uma troca, então há uma substituição anualmente, para não sair todo mundo, entrar todo mundo, né? Então a gente tem mantido isso e tem funcionado bem, esse espaço. E eu posso apresentar? A gente já tem uma candidata que foi convencida, né, a colocar a candidatura, e é claro que a gente vai receber outras, enfim, e colocar aí para a plenária decidir. Então a nossa proposta, né, o que eu coloquei e conversei, a gente faz esse bastidor, né, na tentativa de convencimento de estar aqui, de assumir essa posição, e pela experiência já acumulada conosco, que a Ânia Vieira possa assumir, né, junto comigo e com o Ricardo, a coordenação. A ideia é substituir uma nordestina por outra, né? Então essa é a nossa primeira opção, a nossa primeira colocação aqui, né, que coordena o Renasce. Mas é claro que a gente tem que abrir e outras pessoas podem se candidatar. Claro. Por favor, Ana, venha fazer a sua campanha. Acabou de ser estabelecida a verdade. Não, aqui, ó. Já pode até ser aqui. Sabatina. Ana, sobe, por favor. Momento sabatina do o Senado. Ela vai sentar ali? Uma cabeça chata, outra cabeça chata, né? Cearense é cabeça chata. Quais suas perspectivas para os programas acadêmicos e profissionais do Nordeste, como fortalecer? Mais algum candidato? Que terá, no caso, que responder a mesma pergunta que ela fez. Salete retira o nome desse candidato. Colabora. Candidato. Salete, eu acho que é trabalhar juntos. Eu acho que primeiro está muito claro para mim e para todos no fórum da importância não só dos programas na região Nordeste,
como na região norte. Eu acho que é importante que a gente trabalhe o sistema de pós-graduação da saúde coletiva. Então não dá para achar que é só o Nordeste que a gente tem que trabalhar todas as áreas. Sou nordestina, do cearense, calma, vou chegar lá. Calma. Aí é o número de nota 3 e 4 no Nordeste. E aí, sou nordestina, sou no programa Nota 4, né? Que trabalha em rede, ou seja, que a gente trabalha de mãos dadas, a gente falou um pouco sobre isso. Eu não consigo conceber o crescimento da área sem a gente estar as mãos, sem a gente trabalhar de forma conjunta. Sem se isolar, trabalhando de forma não só na região norte, nordeste, mas trabalhando das outras áreas e entendendo, primeiro nos conhecendo melhor, como é que a gente se fortalece, como é que a gente valoriza o colega, como é que a gente cresce junto, trocando ideias, nos apresentando um para o outro e, em cima disso, vendo o que é que nos une e como é que a gente trabalha essas questões. Não dá para, em poucas palavras, falar, mas eu acho que é trabalhando junto, entendendo o que é que nos une e como é que a gente pode se fortalecer. Eu gostaria que me dissesse as estratégias que você está. Eu acho que as estratégias a gente constrói juntos, Salete. Não dá para pensar que uma pessoa vai... Eu acho que as estratégias, não temos que construir as estratégias juntos. Não tenho dúvida que várias vão ser, mas temos que construir juntos. Gente, eu quero dizer que foi para mim uma super experiência estar nesse fórum. E aí convencer a Ania, a gente fez uma combinação que é o seguinte: primeiro convida, e ela vai querer conversar com a gente, ninguém conversa com ela. Só conversa na última hora. A gente conversou com a Ania. É uma tarefa que parece simples, mas não é. Não é organizar o evento a cada 2 vezes por ano, mas é preciso pensar a área, e esse é meu agradecimento ao fórum. Hoje eu conheço a área de saúde coletiva, aprendi muito sobre os mecanismos, o funcionamento, conheci muitas pessoas, queridos, e fazer desse espaço um espaço que pode ser tenso, mas um espaço também afetivo, de trocas afetivas e de confiança no grupo. E saio tranquila, primeiro porque eu acho que está super bem representado, o fórum está aqui com a nova geração, bem preparada, maduros, pessoas que têm pouca idade relativamente, mas que têm muita maturidade e muita garra para fazer as coisas que a gente tem que fazer daqui para frente. E a gente vai estar na retaguarda apoiando eles, e para mim já é muito orgulho. Nós temos 2 falas ainda que foram solicitadas rapidamente, a gente precisa de um encaminhamento que é sobre os GTs que o Bernardo concordou que a gente formaria para pensar a avaliação do impacto. Hoje a gente pode construir esse grupo junto no grupo do fórum, né, porque eu acho que a gente precisa primeiro de ver como isso vai funcionar. Talvez conversar um pouco com a Cláudia, com o Bernardo, para a gente montar um GT também em que teremos metade do fórum participando e isso não fica funcional. Acho que isso é muito importante. Se seria um profissional, um acadêmico, ou se trabalharíamos juntos pensando que a área é uma só e respeitando as particularidades, eu acredito que seja a melhor opção. Então a gente precisa de pensar e bolar. Talvez nós possamos pensar no esboço de como isso funcionaria e abrir uma chamada para que as pessoas pudessem então participar, sabendo que, na minha opinião, um GT mais enxuto ele pode funcionar melhor, para que a gente então trabalhe nesse espaço interfóruns, né? E a gente possa, esse é um encaminhamento que a gente não pode deixar passar. Também gostaria de registrar, acho que eu posso dizer em nome da coordenação, né, do fórum, um agradecimento à comissão local, né, sobretudo aos colegas da Fiocruz Pernambuco pela recepção, a Tereza, muitíssimo obrigado. Sempre uma recepção calorosa, e algumas pessoas estavam comentando, né, ontem e hoje que talvez tenha sido o happy hour, a confraternização com o maior número de pessoas. A gente tomou conta do bar ontem, né, Tereza? Então, a gente tem que agradecer
a Iveta, enfim, claro, todos os colegas aqui da FECruz Pernambuco, muito obrigado pelo acolhimento. Agradeceremos o Pará em breve. E por quem pediu? Maria Cátia. Maria Cátia. Bem rapidinho, pessoal, eu sou Maria Cátia, sou da UFRJ, da coordenação do mestrado profissional em atenção primária à saúde. E a gente queria só solicitar, por gentileza, convidando o pessoal que está aqui do Rio de Janeiro para a nossa segunda reunião que vai acontecer. A gente está tentando seguir a orientação desse fórum, que é articular os mestrados profissionais do Rio, no sentido de a gente estar mais forte juntos. E a segunda reunião está marcada para o dia 25, terça-feira, 9 horas da manhã. Desculpa, segunda-feira, 9 horas da manhã, no Marcolino Candal, às 9 horas, na Praça 11. Gente, para finalizar, a Vilma vai falar rapidamente e nós vamos tirar a foto, porque já está havendo dispersão aí, e o restaurante não fechou as portas, já reforçou a comida e está nos esperando aqui esse restaurante do lado.